custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com um sociólogo que atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE, Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Luiz, cerca de 52% dos 231 reajustes de março analisados pelo DIEESE acabaram não alcançando a inflação de 10,8%, que é referente à variação dos preços nos 12 meses anteriores, segundo dados do INPC e IBGE. Aproximadamente 34% dos reajustes da database foram iguais aos índices e só 13,9% das negociações acabaram resultando em aumento real. Como é que você analisa os dados do boletim de olho nas negociações do DIEESE referentes a esse mês de março de 2022, Luiz? Então, Glauco, esses resultados, eles são muito parecidos com o que a gente já observou na database anterior, que era de fevereiro, né? Os dados de março estão muito parecidos com fevereiro. E estão apontando que um conjunto grande das categorias não estão conseguindo repor a inflação, né? Em fevereiro foi cerca de 56%, e aí, como você bem falou, né, em março, 52%. Isso mostra o impacto, né, da inflação, né, não só no custo de vida das pessoas, né, não só no bolso das pessoas, mas nas negociações coletivas, ou como está difícil conseguir, ao menos, a recomposição salarial. Por outro lado, a gente observa que, apesar desse patamar elevado de inflação, que a gente vem observando já desde meados de 2020, atravessou 2021 em valores crescentes e continua em elevada, né, em elevação a inflação. Apesar disso, a gente vê que, por outro lado, tem um conjunto que em torno de 50%, às vezes 45%, quase 50%, que conseguem um INPC ou até um pouquinho de ganho real, né? Um valor tá acima da inflação, sempre considerando o INPC como referencial, né? Esse é um quadro e, mais especificamente, assim, fevereiro, março, se a gente olhar, parece que está sendo consolidado esse patamar, né, de em torno de entre 50% e 55% de que não consegue repor inflação. Janeiro, que a database, a primeira database de 2022 já teve um desempenho um pouquinho melhor, em que os reajustes iguais, acima e abaixo, ficaram mais ou menos em proporções semelhantes, né, em torno de 1/3 cada um. Mas fevereiro e março já mostra como a inflação está impactando as negociações coletivas. E também, além da inflação, outros elementos, Luiz, porque quando a gente analisa aqui os resultados por setor econômico, as negociações salariais na indústria, elas seguem melhores do que as realizadas nas categorias do comércio e dos serviços, né? Só que a gente está falando de um setor que vem sofrendo bastante com a crise econômica. Hoje ele está, por exemplo, 18,9% abaixo do nível recorde que foi alcançado em maio de 2011. Isso acaba contribuindo também para a queda do rendimento médio geral, que já foi detectada pela PNAD do IBGE, Luiz? Sim, sim, a gente tem vários fatores que contribuem, né? Vários indicadores que já apontam esse desempenho ruim, né, dos setores, em especial, como você destacou, a indústria, né? E isso contribui, sim. A gente sempre diz, né, que a inflação, o nível de atividade econômica e a taxa de desemprego são fatores assim essenciais, né, cruciais para entendimento de como se comportam as negociações coletivas. E nesse ano não está sendo diferente. Embora eu acho que vale destacar que na indústria, né, mesmo com essa conjuntura muito ruim, tem categorias com ótimos resultados, né, digamos assim, dada a conjuntura, algumas categorias estão com desempenho muito positivo, por exemplo, os metalúrgicos, né, o setor químico também e principalmente a construção imobiliária, que tem muitos acordos, né, no primeiro semestre, né, e cerca de 50% dos reajustes na construção imobiliária, esse dado não está no boletim, mas eu estou esmiuçando aqui, né? Cerca de 50% dos reajustes da construção imobiliária tiveram ganhos reais, né? Então, são setores que estão puxando, mas nesse quadro geral negativo, né? Como você bem apontou, Glauco.
E ainda existe também uma questão da desigualdade, né? Porque quando a gente vê aqui, por exemplo, a questão do piso salarial médio na região Nordeste é de R$ 1.315,35 e na Sul R$ 1.498,85, perdão, e 51. Existe ainda, esmiuçando esses dados, existem categorias que têm mais poder de negociação do que outras, mas também conforme a região, e isso é um fator preponderante, Luiz. Sim, se misturam as duas coisas, né? A região sul pode concentrar mais negociações na indústria, né, do que na região nordeste, e como as negociações da indústria estão com resultados mais positivos, né, nesse começo de 2022, isso se reflete, mas é evidente, quando a gente olha também aqueles dados da distribuição dos reajustes, né, iguais acima e abaixo, por região, a gente observa que a região sul tem um dos melhores desempenhos, né, ou tem a menor concentração, né, o menor percentual de reajuste abaixo da inflação. O Sudeste também tem um desempenho muito positivo, e aí no ano de 2022 está tendo mais reajustes acima da inflação, e o Nordeste não. O Nordeste, por outro lado, ele tem apresentado resultados mais negativos, embora não sejam tão negativos como na região centro-oeste. Então, o recorte regional ele é um fator mesmo que mostra essa desigualdade, né? Desigualdade regional, desigualdade tanto dos resultados das negociações como do valor dos pisos, né, contratados em acordos e convenções coletivas. E Luiz, nós vimos há pouco aqui na reportagem da Viviane Nascimento mostrando como as chamadas Big Techs, né, essas grandes empresas de tecnologia que são donas de plataformas de aplicativos, acabam agindo tanto nos Estados Unidos, em outros países, como no Brasil, contra a organização dos trabalhadores. E nós tivemos desde a reforma trabalhista aqui de 2017, não só a reforma, mas outras medidas em termos de legislação que acabam privilegiando o acordo individual. É necessário que a gente volte a fazer uma discussão quando se fala, por exemplo, em revogação de toda ou em parte da reforma trabalhista, de um fortalecimento maior dos instrumentos de negociação coletiva para que resultem em acordos e convenções que protejam o trabalhador de uma forma geral, Luiz? Exatamente, Glauco. Nós sabemos que na negociação individual, o trabalhador e a trabalhadora, eles estão em situação muito desigual. Eles não têm o mesmo poder de negociação do que coletivamente, né? Então, e a gente vem afirmando há vários meses, né? Sempre que quando nós apresentamos um balanço mensal dos reajustes, a gente afirma a importância da sindicalização e dos sindicatos, né? A luta sindical é essencial, né? É através da luta sindical que o trabalhador se empodere e consegue maiores ganhos, né? Mesmo nessa conjuntura mais negativa, como a gente tem observado nos últimos meses, a gente observa que é possível fazer alguma frente. As categorias mais organizadas, elas conseguem algum reajuste, algum ganho, ou quando não conseguem um reajuste salarial, alguma compensação via ticket, alimentação, via benefícios extras, abonos. Então, a luta sindical é essencial. E nós sabemos, né, que é uma batalha, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, para que esses trabalhadores das Big Techs e trabalhadores em plataforma, trabalhadores em aplicativos, que eles consigam a sindicalização. Boa parte do debate político em torno das relações de trabalho hoje em dia está sobre essas novas tecnologias, né, e o quanto elas impactam a organização, né, dos trabalhadores. É essencial que eles sejam reconhecidos legalmente como trabalhadores, né, e que tenham as suas organizações sindicais reconhecidas, né, que eles possam constituir sindicatos e que esses sindicatos sejam reconhecidos para aí sim conseguir melhores ganhos, né. Esse é um fator essencial. E para fechar, né, falando da reforma trabalhista, é essencial rever essas questões, né, porque quando ela foi implementada em 2017, nós todos sabemos, né, aquelas promessas de crescimento econômico, geração de emprego, renda, o que não se verificou. Não se verificou de várias formas, né, não foram úteis aos trabalhadores e, inclusive, não foram úteis ao Brasil, porque não gerou esse desenvolvimento que foi prometido, né. Então, esse é o momento ideal. E como a gente tem um exemplo espanhol, né, que eles
eles fizeram a revisão das suas reformas, uma reforma bem radical que eles já haviam feito no passado, recente, agora eles estão revendo e recuperando os direitos. É essencial que esse debate venha a público, né? E que, de fato, a sociedade reconheça esse ator coletivo que é o sindicato como parte integrante da justiça social e do desenvolvimento econômico, né? Luiz, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o sociólogo que atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do DIEESE, Luiz Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.